Enquanto igreja, queremos ser cada vez mais conforme Deus quer que nós sejamos. Por isso nós temos estado a pensar nos últimos tempos no que significa igreja centrada no Evangelho. Para percebermos como devemos ser enquanto igreja, devemos então entender primeiro quem Deus é, porque é precisamente por causa dessa compreensão que nós devemos saber como agir. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 11 a 17. Colossenses, capítulo 3, versículo 11 a 17. E podemos ver então como podemos ser uma igreja saudável. Colossenses, capítulo 3, versículo 11 a 17. Apenas um pequeno contexto. Este livro foi escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Colossos, terra que ele nunca tinha visitado. Colossos antigamente era uma cidade grande e muito próspera. No entanto, com a chegada do Império Romano, a cidade enfraqueceu muito ao ponto de serem considerados quase insignificantes. Nesta cidade, adoravam então a deusa Cibele, cujo culto era caracterizado pelo ritual de purificação através do sangue de touro, através de estados de êxtase, através de arrebatamentos proféticos ou também de danças proféticas, para que através desses gestos pudessem ser salvos. E esta heresia tem o nome de ascetismo. No fundo, eles estavam a afirmar com isto que o sacrifício de Cristo que tinha feito na cruz não era suficiente. Para nós sermos salvos, nós tínhamos que acrescentar alguma coisa àquilo que Cristo tinha feito. Então o apóstolo Paulo escreve esta carta com o objetivo de lembrar que a salvação dada por Deus em Cristo Jesus era e é suficiente. Por isso, meus irmãos e meus amigos, qualquer ensino que diminua a supremacia de Cristo deve ser rejeitado. Paulo desejou também salientar o papel de Deus na criação, na reconciliação de todas as coisas consigo, mostrando que toda a nossa vida, todo o nosso ser, tudo aquilo que nós fazemos, deve apontar a Jesus Cristo. Vamos então perceber quais as marcas que uma igreja deve ter para ser saudável. Versículo 11. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cítaro, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Se olhássemos para os versículos anteriores, iríamos perceber que Paulo estava a afirmar convictamente que Deus estava a formar um povo para si. E este povo não foi escolhido com base no mérito dessas pessoas, mas sim com base na graça, na bondade do nosso bom Deus. Dessa forma, Deus estava a descartar o velho eu para formar um novo eu. E este novo eu diz simplesmente, eu sou de Cristo. Em vez de dizer, eu sou de mim próprio, ou eu sou o amor da minha vida, diz, eu sou de Jesus Cristo. É precisamente com esta noção que vemos a expressão principal destes versículos, Cristo é tudo em todos. Por outro lado, o mundo ensina-nos que nós devemos ter as nossas necessidades satisfeitas, o que faz com que tenhamos uma mentalidade consumista, como quem diz, só faço o que faço se eu tiver prazer. Ou faço o que faço se isso me trouxer satisfação e responder às minhas ansiedades. Porque quem está no centro da minha vida sou eu. Contudo, mais uma vez, para os cristãos, a característica principal é reconhecer que Cristo é tudo para nós. Perceber isto é libertador, porque já não precisamos de mais nada para sermos felizes, porque Cristo é a razão, é a base da nossa alegria. Será que como povo de Deus nós temos sentido, nós temos vivido esta liberdade porque já fomos conquistados por Ele?
temos vivido esta alegria, independentemente das circunstâncias, e dizermos, eu sou feliz com Jesus? Nós já não precisamos de viver para ter a aprovação dos homens. Já não precisamos ter uma vida orientada para o dinheiro, para satisfazer as necessidades que nós achávamos que deviam ser saciadas por mérito próprio. Quando vivemos como se não houvesse Deus, quando nós perdemos esta noção de que Cristo é tudo para nós, no fundo nós estamos a dizer que as coisas ou as pessoas têm uma importância superior a Cristo. Já pensámos nisto? A Bíblia chama isso de idolatria. Qual então a razão de Cristo de ser tudo para nós? E por isso suficiente para as nossas vidas? Versículo 12. Alguém pode ler? Reparemos na parte inicial do versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Paulo estava a escrever para pessoas que confiavam nos seus feitos ou nas suas virtudes para serem salvas. Quando isso acontece, normalmente a igreja existe para que as necessidades dessas pessoas sejam satisfeitas, porque, segundo elas, as suas vidas estão no centro do plano de Deus. Contudo, Paulo mostrou-lhes que se elas foram salvas porque Deus assim quis. Não porque elas tinham algum mérito nelas próprias, mas porque Deus, na sua graça, concedeu-lhes aquilo que elas não mereciam. Ao percebermos esta verdade maravilhosa, que fomos salvos da nossa miséria espiritual pela graça, Cristo torna-se o centro da nossa vida, porque sem Ele nós não conseguíamos ter acesso ao Pai. E isto aconteceu. E esta salvação aconteceu porque Deus deseja formar um povo para si. E por isso aparece aqui no texto santo. E santo tem esta conotação de separado. Então Deus está a separar um povo para si, para partilhar o seu amor para conosco. Cristo é tudo para nós, porque sem Ele nós nada teríamos, ou não teríamos forma de sermos salvos. Ele é a razão do nosso viver, e é para Ele que nós queremos viver. Igreja saudável entende que foi salva pela graça, e graça significa dom imerecido. Tal como vimos inicialmente, a nossa postura, a nossa vivência muda quando entendemos que aquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Desejamos a Deus porque primeiramente Cristo agiu em favor de nós. É por causa disso que nós, nas nossas igrejas, não celebramos as virtudes de ninguém. Nós celebramos apenas as virtudes da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É a Ele que nós queremos exaltar com todo o nosso ser. Percebendo que Cristo é tudo para nós e que fomos salvos sem nada merecermos, como é que isso vai afetar a vida da nossa igreja? Como é que isso vai afetar os nossos relacionamentos, a nossa postura enquanto igreja? Segundo Paulo, a consequência disto é revestirmos-nos das virtudes como quem veste uma roupa. E essa roupa é precisamente a roupa que Cristo vestiu. Que atitudes, que roupas serão essas? Roupas que mostrem a santidade, a pureza do nosso Deus. Até porque, segundo Efésios 1:4, nós fomos salvos para isso mesmo. Vejamos versículo 12. Revesti-vos como santos, como amados, de ternos afetos de misericórdia. A ideia no original mostra que os cristãos devem ter um coração misericordioso. Significa isso que nós devemos ter uma compaixão pelas pessoas e principalmente por aqueles que têm mais necessidades. Uma igreja que tenha pessoas a passar por necessidades básicas sem ser assistida é porque não está a ser igreja. Devemos também ter uma presença na nossa comunidade para ajudar as pessoas mais necessitadas, sempre com o objetivo de transmitir-lhes o Evangelho, porque, na verdade,
Essa é a maior necessidade do ser humano. Ser reconciliado com Deus. À medida em que nós estamos a ajudar, estamos também a testemunhar de Jesus Cristo. Por outro lado, quando se tem um coração misericordioso, não iremos agir com as pessoas de acordo com os seus merecimentos. No Antigo Testamento nós vemos isso claramente. Na vida, por exemplo, de José. Mesmo depois de ter sido vendido pelos seus irmãos, ele mostrou compaixão pelas suas vidas e ajudou-os e alimentou-os. E esta história de José aponta-nos a Jesus Cristo, porque Cristo foi à cruz mostrar o máximo de compaixão que pode haver por alguém ao dar a sua vida por pessoas pecadoras. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se quer mostrar misericórdia, não deve agir com os outros com base naquilo que eles merecem, mas sim com base naquilo que Cristo fez por si. Perceber isto muda toda a perspectiva nos nossos relacionamentos. Então, nós somos misericordiosos porque, primeiramente, Cristo foi misericordioso para connosco. Então, a ideia da Bíblia é precisamente esta. Não é um manual de moralismos para nós, ou de manual de vivências. É mostrar-nos que, como Cristo viveu, assim nós também devemos viver. Porque queremos exaltar a Cristo com o nosso viver. Diz-nos ainda o texto de bondade. De bondade. Esta palavra indica-nos que não bastam apenas emoções, sentimentos, mas também é preciso ações. O mundo está cheio de pessoas bem-intencionadas. Mas dessas pessoas muito bem-intencionadas, poucas são aquelas que fazem alguma coisa. E dentro dessas pessoas, poucas são aquelas que fazem com a intenção certa. Em certa medida, todos estes aspectos estão relacionados uns com os outros, porque devemos mostrar bondade quando somos maltratados, porque Cristo também mostrou bondade para connosco quando nós estávamos na nossa miséria espiritual e a tratá-lo mal. No entanto, esta bondade também deve ser vista para com as pessoas que são cristãs. Nós devemos investir na vida das pessoas. Ajudar as pessoas, mais uma vez, está relacionado com o aspecto anterior. Barnabé é o exemplo disso no Novo Testamento. Ele vendeu os seus terrenos para ajudar os cristãos que estavam a passar por dificuldades. Será que a nossa carteira, será que o nosso serviço mostra que somos comprometidos com a vida das pessoas? Se nós formos a analisar o nosso orçamento mensal, se nós formos a olhar o tempo em que nós andamos a servir, será que isso mostra um compromisso com as pessoas? Deixa-me tentar dar uma imagem para percebermos melhor. Eu gosto de um bom whisky. Quanto mais velho for, melhor se torna, porque fica mais suave e o seu sabor é muito melhor nas nossas bocas, ou pelo menos na minha. Nesse sentido, esta palavra bondade era usada precisamente para o vinho, para mostrar o qual com o tempo ficava com um sabor mais suave e perdia a sua aspereza. Nesse sentido, então, queremos ser uma igreja onde as pessoas não são amargas, nem ásperas perante as ações ou pecado dos outros, porque na verdade nós compreendemos que estamos todos no mesmo barco. Então, à medida que nós vamos crescendo, tal como o vinho, tal como o whisky, à medida que os anos vão passando, nós vamos sendo menos ásperos e mais suaves com as pessoas, porque à medida que nós vamos crescendo na nossa maturidade cristã, nós vamos percebendo que Deus é tão grande e que nós estamos tão cá em baixo e que precisamos mesmo da sua graça e que estamos todos no mesmo barco. Todos somos iguais. Só Cristo é superior a nós. Uma igreja saudável é bondosa para com as pessoas,
porque Cristo foi bondoso para conosco. Diz-nos ainda o texto de humildade. Paulo estava a escrever a cristãos que viviam numa cultura que olhava para a humildade como se fosse uma fraqueza, porque gostavam de exaltar as suas personalidades e faziam de tudo para elevar os seus egos. E hoje em dia nós vemos o mesmo a acontecer. As pessoas falam que nós devemos ser humildes, mas depois necessitam que os seus egos sejam alimentados diariamente, quer por palavras, quer por ações vindas das outras pessoas. E quando isso não acontece, elas sentem-se diminuídas. E às vezes as pessoas dizem, eu tenho uma pouca autoestima, mas na verdade isso revela apenas um coração orgulhoso, porque não está a receber aquilo que ela acha que devia receber da parte das pessoas que estão ao seu lado. Como podemos ser humildes de coração? É verdade que as pessoas precisam de motivação na sua vida. Nós precisamos de motivação na nossa vida. Contudo, a maior motivação do ser humano, a única motivação que nós precisávamos para a nossa vida, ela já foi conquistada por Cristo na cruz. Por isso, meus irmãos, se queremos palestras motivacionais, preguemos o Evangelho. Essa é a nossa motivação. Não há melhor motivação que esta. Por outro lado, as pessoas falam muito da autoestima. E este é, para mim, o maior problema, um dos maiores problemas que nós temos. Um amor desmedido pela nossa estima. Porque quando algo não acontece, nós ficamos deprimidos. Sinceramente, eu luto para não me preocupar com a minha autoestima. Quero sim preocupar-me diariamente se tenho tido estima por Cristo. Não importa o que venha a acontecer. Se eu tiver estima por Cristo, eu serei sempre feliz. E é isso que me anima. E é isso que me alimenta. E é isso que me coloca de pé perante as adversidades da vida. Haverá humildade de coração quando tivermos motivação e estima por aquilo que Cristo fez. Devemos também ser humildes, mais uma vez, porque Cristo o foi. E esse é o exemplo que nós encontramos em Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 8. Pois sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes vaziou-se a si mesmo, tornando-o a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Humildes, porque Cristo foi humilde. Diz-nos ainda esse versículo, devemos nos revestir de mansidão. Vivemos numa cultura que estimula as pessoas a fazerem justiça pelas suas próprias mãos. E quando se sentirem injustiçadas, devem erguer a sua voz ou até usarem de vingança para fazerem valer os seus direitos. A pressão para nós mostrarmos que somos fortes nas nossas reações é grande. No entanto, esta palavra revela capacidade de sofrermos injustiças ou sofrimento sem ter o desejo de nos vingarmos. Capacidade de sofrer injustiças ou sofrimentos sem termos o desejo de nos vingarmos. É capacidade de sofrer por um bem maior. É revelar domínio próprio. Jesus mostrou esta mansidão quando foi à cruz, sem dizer, sem fazer nada, e fê-lo por um bem muito maior. Por isso devemos ser mansos, porque Jesus foi manso. Uma igreja que cultiva a mansidão sabe que Deus é quem vai ajustar as contas com os outros. E aceitamos isso com mansidão, porque sabemos que as nossas contas já foram saldadas por Jesus Cristo. Diz-nos ainda o texto, revesti-vos de longanimidade.
O mundo ensina-nos que nós devemos dizer aquilo que nos vai na alma. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas a dizer: as verdades são para ser ditas, custe o que custar. Ou então, paciência. Aquela pessoa precisava de ouvir isto. E alguém lhe tinha que dizer isto na cara. Paulo estava a rebater esta mentalidade. Mais ainda porque na cultura grega, ser grande aos olhos humanos era vingar-se. No entanto, ser cristão é desejar renunciar à vingança. Reparemos neste contraste. Mentalidade grega era ser grande, é vingar-se. Mentalidade cristã. Ser cristão é renunciar ao desejo de vingança. Esta palavra longanimidade indica precisamente isso. Devemos ter a paciência máxima. Deixar que a nossa paciência vá até mesmo ao limite. Para além até do limite. Mesmo que possam estar a mexer com aspectos delicados para nós. É a capacidade de sofrer sem ficar com amargura. É verdade que podemos dizer as coisas, ou até não. Contudo, se nós formos dizer alguma coisa a alguém, nós devemos dizer de uma forma correta e no tempo apropriado. Há verdades que se perdem, porque são ditas sem longanimidade, paciência nenhuma. E há belas verdades que se perdem por causa disso. O próprio Deus é o expoente máximo desta longanimidade. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, ou conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mais uma vez, devemos ser, porque Deus é. Versículo 13. Suportai-vos uns aos outros. A ideia não é apenas tolerarmos uma pessoa. Isso até podia ser muito fácil. O sentido desta palavra vai para além disso. É ajudar a levarmos as cargas uns dos outros. E esta ideia está sempre presente nos escritos do apóstolo Paulo. Romanos 15:1. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Deixem-me perguntar-vos. O que é que nós temos feito para ajudar aqueles que são mais fracos? O que nós temos feito para ajudar os nossos irmãos? Nós não vimos à igreja para sermos servidos, mas sim para servir. Temos falado muito sobre isso aqui na nossa igreja e continuaremos a falar. O domingo é o dia para servir a Deus, servindo também o seu povo. Tendo isto em mente, devemos saber que neste dia devemos falar e estar com quem nós não conhecemos. Em primeiro, com os visitantes. Devemos todos cumprimentar aqueles que nos visitam, porque gostamos de receber pessoas. Em segundo lugar, com aqueles com quem não temos tanto tempo para falar durante a semana. E às vezes o que acontece é que nós vamos logo ter com as pessoas que nos são muito mais próximas, esquecendo-nos das pessoas que nós, porventura, nem conhecemos. Queremos que a cultura da nossa igreja seja sempre de grande proximidade e que as pessoas sejam sempre bem acolhidas. Nós estamos cá para servir todas as pessoas, independentemente do seu passado, porque temos confiança naquele que pode dar um grande futuro. Um exemplo pessoal. Há uns anos atrás, quando não era pastor, eu e a Filipa fomos visitar uma igreja. Entramos, saímos e ninguém nos cumprimentou. Passado poucos anos, eu fui lá como pastor. E nem ia pregar, mas as pessoas já sabiam que eu era o pastor Jonatas. Então chamaram-me lá à frente e disseram: bem-vindo, pastor Jonatas, aquelas coisas, e no fim as pessoas vieram todas cumprimentar-me. E eu saí de lá triste.
Porque era precisamente quando não me conheciam que me deviam cumprimentar. É precisamente quando nós não conhecemos as pessoas que nós devemos ir cumprimentar. Noutra perspectiva, biblicamente incomoda-me que as pessoas ainda usem o domingo para cumprir aquilo que não conseguiram acabar durante a semana que passou, ou para preparar a próxima semana. E o problema não é só chatear o pastor, porque esta atitude, segundo a palavra de Deus, é uma atitude pecaminosa, não respeitar o dia do Senhor. Jesus tinha esta atitude de ajudar e servir os outros. Vemos isso em Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Suportamo-nos uns aos outros, porque Cristo também foi e é o nosso suporte. Diz-nos ainda o versículo 13. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Nós falámos esta manhã na Escola Bíblica Dominical sobre perdão. Aliás, acho que fiquei a 20% daquilo que ia dizer, porque é sempre um tema muito interessante para ser falado. Perdoar é um dos atos mais difíceis na vida cristã. Quanto mais o sofrimento nos custar, mais será doloroso para nós perdoarmos. Contudo, só conseguiremos perdoar quando percebemos que Deus nos perdoou por um preço inigualável, com a vida do seu próprio Filho, Jesus. Se para perdoar custou tanto a Jesus para que fôssemos perdoados, então também devemos saber que para perdoarmos alguém pode e vai nos custar alguma coisa, certamente. Então, às vezes só é possível nós conseguirmos perdoar quando tivermos a perspectiva da cruz. Por nós mesmos, nós não conseguiríamos perdoar ninguém. Pensemos também no seguinte. Qual a razão de, por vezes, pessoas que eram muito próximas, quando têm problemas, não se conseguem reconciliar? Qual será a razão? Pessoas muito próximas que, de repente, há problemas e não se conseguem reconciliar. Talvez possa apontar pelo menos 2 motivos. Primeiro, amizades firmadas nos gostos pessoais e vivem e estão juntos quando todos estiverem de acordo. Isto revela que as amizades não estão firmadas naquele que pode unir todas as pessoas, Jesus Cristo. Em segundo lugar, não se conseguem reconciliar porque mostram-se ofendidas, quando isso, na verdade, revela um coração orgulhoso e não apenas ofendido. 2 cristãos não se conseguirem reconciliar, para mim é um contrassenso. Para mim é uma arrogância afirmar-se que fomos perdoados por Deus e depois não perdoarmos a quem está ao nosso lado. A Bíblia chama isso de mentirosos, em 1 João. Perdoamos então porque Deus nos perdoou primeiro. A evidência que houve perdão na nossa vida é quando conseguimos perdoar aos nossos devedores. Ninguém, por maior coisa que nos tenha feito, se pode comparar àquilo que nós fizemos a Deus. E mesmo assim, Deus nos perdoou. A reconciliação não acontecerá se olharmos para a mesma como uma guerra de egos ou com o desejo de vitórias pessoais. A reconciliação só acontecerá quando Cristo for o Senhor das nossas vidas. Não importando por isso o dano que possamos ter feito, ou que nos possam ter feito. No que depender de nós, Romanos 8, 18, diz-nos o quê? Que devemos ter paz com todos. Romanos 5, 8 mostra-nos
que Deus teve essa atitude. Mais uma vez, Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isto é amor. Isto foi o que Deus fez por nós em Cristo. E isso terá que transformar as nossas vidas. Versículo 14. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Este é o aspecto que faz com que todos os outros pontos estejam unidos e possam ser praticados com a atitude certa. O amor. Não é o amor a nós mesmos. Esse muitas vezes até atrapalha. É o amor a Deus. É por não termos o nosso amor centrado em Deus que muitas vezes não conseguimos ter amor para com o próximo. Nada adianta, segundo 1 Coríntios 13, termos todas as disciplinas espirituais, termos todos os dons, termos todos os atributos e depois não termos ou não tivermos amor. Qual a razão de muitas vezes não conseguimos mostrar misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, apoio ou perdão? Porque ainda não sabemos quem Deus é e aquilo que Ele fez por nós. Falta-nos Evangelho para podermos o viver cada vez mais. Quando estamos centrados no Evangelho, viveremos com uma cultura de igreja baseada em alguns aspectos. Nós vamos passar apenas por alto e depois nos próximos domingos nós iremos tratar deste assunto. Até porque eu não posso demorar muito, senão depois a Filipa lá em casa irá chatear-me. Versículo 15. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados um corpo, domine os vossos corações. Uma igreja deve ter a cultura de viver em paz. Primeiro, paz com Deus. Em segundo, uns com os outros. Em terceiro, com as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Devemos viver em paz com Deus e nós sabemos que só é possível através de Jesus, Romanos 5.1. Devemos viver em paz uns com os outros, nós vimos isso em Romanos 8, e com as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Tim Keller disse o seguinte: a única barreira que as nossas igrejas devem ter para os descrentes deve ser o Evangelho. Apenas porque eles ainda são pecadores não convertidos. E pecadores não convertidos por eles mesmos não desejam o Evangelho. Então essa deve ser a única barreira. Então, paz. Em segundo lugar, vemos sede agradecidos. Então nós queremos que a nossa igreja tenha a cultura de gratidão. Porque em Cristo nós temos tudo. Quando isso acontecer, segundo Filipenses 2,14, iremos fazer todas as coisas sem murmurações. Não é o que acontece às vezes connosco? Fazemos, mas reclamamos? Um exemplo. Quem tem filhos gosta de vê-los a obedecer e a reclamar ao mesmo tempo? Olha, tens de fazer isto. E está a fazer. O que é que nós dizemos? Não reclamos, faz. Não. Como é que Deus ficará connosco quando nós obedecemos, mas estamos a murmurar ao mesmo tempo? Com certeza que Ele não fica agradado. Como nós não ficamos. Pelo menos eu não fico. Quando os meus filhos fazem isso. Sejamos agradecidos. Quem vive em gratidão não vive em murmuração. Fazemos pela gratidão, pelo privilégio que é servir ao Senhor de todas as coisas. Versículo 16. A palavra de Cristo habita em vós ricamente, em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Reparemos no que está aqui, a palavra no centro. Eu louvo a Deus pela Igreja Batista da Graça. É uma igreja que exige que o seu pastor seja bíblico e que o culto mostre como a palavra está no centro. E isto para nós, enquanto Igreja Batista da Graça, é algo inegociável. O nosso objetivo não é entreter ninguém. Estão aqui irmãos que estiveram comigo a semana passada no Seixal.
E eu disse precisamente isso lá. Nunca se viu tanto show nos cultos e tão pouco evangelho nos mesmos. E às vezes nós vemos jovens à procura do entretenimento, mas de evangelho pouco têm. Basta ver isso quando essas pessoas estão a dar opiniões. Elas dão opiniões pessoais, sem qualquer base bíblica que a sustente. Nós queremos continuar a ser uma igreja bíblica, onde as nossas orações, onde os nossos cânticos, onde as nossas pregações, as nossas admoestações mostrem sempre aquilo que Deus diz na sua palavra. Muitas vezes as pessoas procuram-me nas redes sociais para eu dar a minha opinião sobre determinado assunto. Normalmente eu digo, a minha opinião, ela não vale nada. A Bíblia diz isto. E por incrível que pareça, algumas vezes isso não satisfaz as pessoas, porque querem apenas cobertura para os seus atos. Outras já vêm ter connosco, comigo e com a Filipa, porque sabem que para nós as verdades bíblicas são inegociáveis. Então, tal como diz este versículo, quando a palavra está no centro, nós seremos felizes, independentemente das circunstâncias, e ao mesmo tempo que isto está a acontecer, nós estamos a levar a palavra a toda a criatura. Quando há gratidão, quando nós vivemos o Evangelho, nós teremos o desejo de o partilhar a toda a criatura. Versículo 17. E tudo quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, tudo o que nós fizermos, seja por palavras ou ações, nós devemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus. O eu quero deixa de existir. Nós somos comunidade. Nós somos o povo do Deus vivo. Nós agimos porque Deus agiu primeiro conosco. Quando percebermos o valor de sermos servos nas mãos do Deus Altíssimo, iremos compreender as palavras de Jesus em Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei apenas, tão somente, somos servos inúteis que não fizemos mais do que a nossa obrigação. Se não tivermos esta mentalidade, nós vamos querer ser recompensados, vamos querer ouvir os louvores, e se não os tivermos, nós iremos ficar deprimidos. Então, retirar daqui algumas aplicações muito práticas para a nossa comunidade. Igreja que não serve para nada. Se nós não compreendermos a igreja, a missão da igreja, seremos apenas um grupo entretidas com a religião. Queremos que a nossa igreja seja marcada pelo amor uns para com os outros. Porque primeiramente fomos selados por causa do amor de Deus por nós. Permitam-me citar novamente Tim Keller. Somos uma igreja não só para os que creem, mas também para aqueles que ainda hão de crer. Nós queremos ser este tipo de igreja. Acredita nisso? Vive para isso? Nós não precisamos de um chamado para partilhar o Evangelho. Somos obrigados a isso. Ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Quando entendemos que somos salvos pela graça, teremos sempre um espírito de expansão do reino. Se acharmos que fomos salvos pelas obras, então iremos querer ter uma igreja à nossa medida, até porque achamos que merecemos ser recompensados pelas nossas obras. Então eu quero ter uma igreja à minha medida, ao meu gosto pessoal. Temos de deixar de ter esta mentalidade consumista. Faço apenas quando me agrada e quando for ao meu gosto. Reparemos nisto, meus irmãos. Eu não sou desse tempo. Antigamente, as pessoas para irem à igreja, elas iam ou a pé ou de bicicleta. E demoravam horas para irem até à igreja e às vezes até para irem a outros sítios para poderem pregar o Evangelho a outras pessoas. Certo? Nós hoje, às vezes, nem estamos dispostos a dar 1 quilómetro para pregar o Evangelho a outra pessoa. Não estamos dispostos nem sequer a andar 1 hora, porque estamos cansados para partilhar
o Evangelho com quem não tem outra forma de o poder ouvir. Nós gastamos muito tempo, muito dinheiro com as coisas deste mundo, porque ainda há muito mundo dentro de nós. É mais fácil nós tomarmos um café ou gastar o nosso dinheiro em algum prazer deste mundo do que abençoar a obra do Senhor. Já deixámos de ter e de fazer alguma coisa para contribuir para a obra do Senhor? Já deixámos de ter o nosso prazer pessoal para servirmos com o nosso tempo a obra do Senhor? Progredir na vida cristã é diminuirmos cada vez mais para que Cristo possa crescer em nós e através de nós. A igreja foi criada para ter um espírito comunitário, conforme vimos. E ao sabermos disso, nós iremos dar espaço para que as pessoas possam partilhar as suas fraquezas. Nós não queremos cultivar a imagem da perfeição. A única imagem da perfeição que nós queremos cultivar aqui na Igreja da Graça é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Daremos margem então para que as pessoas assumam as suas falhas para serem restauradas e não julgadas? Caso isso não aconteça, estamos a olhar para a nossa vida, para a vida da nossa igreja, com mentalidade de desempenho pessoal e não com olhar no desempenho daquilo que Cristo fez na cruz. Por outro lado, será que desejamos que a restauração que tivemos em Cristo possa ser usada para abençoar outras vidas? Eu não estou a falar da primeira conversão que nós tivemos, ou da conversão que nós tivemos inicial. Estou a falar das conversões que nós vamos tendo, do crescimento que nós vamos tendo na nossa vida, nas mudanças. Será que nós usamos isso para abençoar outras vidas? Se Deus fez isto comigo, se Deus fez isto no meu lar, também é possível fazer no seu lar. Será que nós usamos isso? Será que nós usamos o nosso sofrimento para abençoar outras vidas? Vou dar um exemplo para mostrar o que isto significa. Quando cheguei a Tondela, no início do ministério, lá, 3 casais divorciaram-se. Passado um ano, uma nossa amiga estava grávida, trigêmeos, trigêmeos, e uma delas faleceu passado 15 dias, mais ou menos. Mónica sofreu muito. Foi talvez um dos dias mais difíceis também no meu ministério. Passado alguns meses, não muitos, outra amiga nossa, lá em Tondela, teve uma boa gravidez e quando o bebê nasceu, naquele mesmo instante, passados uns segundos, o bebê faleceu. A Mónica, naquele momento, utilizou o seu sofrimento de ter perdido uma filha para abençoar outra vida. Passar por aquele momento doloroso de ter perdido um filho. O que fazemos nós com o nosso sofrimento? Se for só para nós e se não for para termos um espírito comunitário daquilo que acontece da nossa vida, nós estamos a ser egoístas. Nós devemos usar aquilo que Deus fez connosco para abençoar vidas de outras pessoas. Que o Senhor nos ajude. Precisamos uns dos outros. Quando Cristo é tudo para nós, nós então temos tudo.